Atrofia muscular. Por incrível que pareça, é mais comum do que a gente imagina, tá? A musculatura, ela é um tecido do nosso corpo que ela depende de estímulo. Ela age através de estímulo. Isso quer dizer que se eu estimulo muito ela, se eu estimulo de forma adequada, ela vai aumentar, ela vai crescer, ela vai aumentar a sua potência. Se eu não estimulo ela, se eu sou uma pessoa mais paradona, um nível de atividade funcional mais baixo, ela vai tender a involuir e muitas vezes ela pode até fazer uma lipossubstituição, tá? Que a gente chama de atrofia gordurosa, quando as fibras musculares elas passam a ser substituídas por gordura. E aí são casos muito graves em que muito provavelmente a gente não vai conseguir reverter de forma integral e completa. O que pode causar a atrofia muscular? Pacientes que têm um nível de funcionalidade prejudicado em função de alguma doença de base, por exemplo, uma demência mais grave em que o paciente fica muito tempo acamado, internações prolongadas, aqueles pacientes que por alguma condição mais grave permanecem no hospital deitado numa cama por mais tempo, condições hormonais, pacientes com hipotiroidismo, né, pacientes que têm distúrbio hidroeletrolítico, ou seja, ele tem uma carência nutricional, também podem ter uma atrofia muscular. Os pacientes que passam a menopausa e a andropausa e não se cuidam, eles têm um decréscimo da atividade hormonal e não fazem nada para compensar isso. Eu não estou falando só da reposição hormonal, eu estou falando que são pacientes que precisam entrar em um programa de treinamento físico para manutenção da massa muscular. Então, a atrofia muscular ela está presente em diversos cenários e a gente tem que lutar contra isso. De que forma? Nos mantendo ativos, nos mantendo com bom status nutricional, controlando a ingesta de cigarro ou bebida alcoólica e principalmente a gente em condições de doença de base, ou seja, uma doença como pano de fundo para uma sarcopenia, para uma atrofia importante, a gente precisa procurar um médico, porque o tratamento da doença de base é fundamental dentro do planejamento para reverter a perda muscular, a atrofia, a sarcopenia desse paciente. Entendendo que o músculo hoje, gente, ele em alguns artigos e alguns autores até bem consagrados, ele já é tido como um órgão, tá? Assim como fígado, rim, pâncreas, coração, cérebro. Por quê? Porque é importantíssima a sua atividade sistêmica. O músculo, ele protege os ossos de fraturas, ele fornece uma proteção, né? O músculo ele protege as articulações, então pacientes que têm uma massa muscular mais trófica, com tônus mais adequado, são pacientes que vão ter uma qualidade articular melhor e por mais tempo. A massa muscular, ela controla o colesterol, por exemplo, ela ajuda a controlar, a melhorar as taxas do lipidograma. A massa muscular, ela ajuda no controle glicêmico. Quem tem mais músculo consome mais energia, quem consome mais energia consome mais o açúcar, controlando dessa forma a glicemia, ou seja, o açúcar no sangue. Então é importantíssimo entender o quão é necessária a gente ter uma atividade física regular, um planejamento de longo prazo para a manutenção da massa muscular dentro de um contexto de qualidade de vida. Tá? Então procure seu médico, converse com ele sobre isso e vamos em frente para ganhar qualidade de vida.